Então ele está lá de cima do seu pedestal, desempregado, com muito dinheiro no bolso, que ele ganhou muito recentemente no país dos mal-educados, acompanhando futebol seletivo pela televisão, em casa, sem trabalho, sem emprego, mas com muito dinheiro no bolso, e que a conta dele foi engordada recentemente, exatamente pelos mal-educados, pelos brasileiros. Então eu gostaria de dizer para o Vitor Pereira, que cometeu o grave erro de generalizar, primeiro, que ele peça desculpas ao Brasil. Segundo, que se ele tinha uma mínima chance de voltar ao Brasil algum dia, que era bem mínima, essa chance acabou. Até porque, né, Porto, Olympiacos e Fenerbahçe, com todo respeito a essas equipes, mas Flamengo e Corinthians, por terem torcidas muito mais gigantescas, tem uma dimensão muito maior, além de grandes conquistas na sua história. João Guilherme deu uma verdadeira aula e deixou Vitor Pereira no chinelo após ele simplesmente debochar de Flamengo, de Corinthians e do Brasil. Só pelo título do João, você já vem aqui. Vitor Pereira, já foi tarde. Meu querido, não perde esse vídeo por nada. Tá maravilhoso. No final do vídeo eu dou minha opinião também. Se inscreve aqui no canal, aciona o sino, deixa o teu like, é importante pra gente seguir crescendo aqui, tá? Independente se você concorda, se você discorda, pode deixar teu comentário aí também. Aqui é o canal democrático, os companheiros portugueses que gostam do Vitor Pereira, os torcedores do Porto, por exemplo, pode deixar seu comentário também. Se inscreve no canal do João, tá? Já acionei o sininho, já deixei meu like aqui lá no canal do João também. Tá bem bacana o vídeo e assista até o final, que pra mim o João Guilherme deu uma verdadeira aula. Aula, beleza? Vamos lá então, galera. Vamos logo ao principal assunto. Vitor Pereira. Que desagradável, hein? Olha, eu fui que, quando ele foi muito criticado, porque saiu do Corinthians, disse que ia ter que voltar para Portugal, que tinha um problema com a sogra, aí surgiu a proposta do Flamengo, eu gravei até vídeo e falei, olha, eu entendi a situação dele, ele voltou para Portugal, mas apareceu uma grande proposta de trabalho, ele entrou em acordo lá com a família, acha que dá para administrar a situação, então, beleza, ele recebeu uma proposta melhor, não tinha contrato com o Corinthians e decidiu vir para o Flamengo e a família virá e ele vai ter todo o suporte necessário, ok. Na época eu até procurei compreender o que aconteceu com o Vitor Pereira, sinceramente. Achei que houve a galera pegou até um pouco pesado demais, muito pela paixão, né, do clube, por ter sido trocado por um time, por outro, saiu de um grande do Brasil, foi para o outro, não quis renovar com o Corinthians e aparece no Flamengo, aquela rivalidade Rio-São Paulo, colocou a sogra no meio da história, mas aí, minha gente, ele hoje fez uma lambança histórica. O Vitor Pereira, ele hoje deu razão a todo mundo que o criticou, que o chamou de tudo o que é pior que um ser humano pode ouvir em termos da sua honra e do seu caráter, porque ele foi de uma infelicidade absurda. Eu vou compartilhar com vocês aqui a matéria do geglobo.com. Olha, muito triste isso aqui, muito triste mesmo. E ele, totalmente sem noção, achou que isso ia ficar lá na conversa entre os colegas dele, mas não é assim que a banda toca. O mundo inteiro hoje está interligado, né? A internet uniu o planeta, não há mais fronteiras. Se você faz algo lá no Japão, aqui no Brasil, a gente fica sabendo. E por aí vai. Pois bem, em entrevista após um evento, um debate sobre futebol no Porto, lá em Portugal, o técnico Vitor Pereira reclamou da falta de educação em geral no Brasil. O ex-treinador de Corinthians e Flamengo disse que tudo é tratado com demasiada emoção em relação ao esporte no país, onde ele trabalhou por pouco mais de um ano. Ok, as coisas são tratadas com demasiada emoção. Ok, dá até para entender, mas olha o que ele disse aqui. O que gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Muita falta de educação. Não estou apontando especificamente, mas uma falta de educação geral. E aí é que está o ponto. Ele colocou o Brasil
todo no mesmo balaio. E ele é muito educado, né? Nossa, ele é muito educado, Vitor Pereira. Ele falou que todos nós que somos do Brasil somos mal educados. É isso aí. É preciso ter estômago, declarou. Aí ele segue aqui. O técnico não citou os setores específicos do futebol, onde a falta de educação é mais evidente, e disse que é algo que percebeu em tudo que envolve o esporte no Brasil. Não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Tudo que envolve o futebol passa um pouco do limite. A emoção passa um pouco do limite e dizem as coisas que nós aqui ainda não estamos preparados. Lá pode ser normal. Já percebi que é um pouco cultural. Para nós é um pouco difícil. Ok, mas eu não entendi o que quer dizer isso aí com falta de educação, que tudo é tratado com emoção e muitas vezes passa do ponto. É até verdade, mas o que isso aí tem a ver com a falta de educação? Apesar do desabafo, o ex-treinador do Corinthians e do Flamengo evitou afirmar que se arrependeu da experiência. Vitor Pereira foi demitido do Flamengo em abril, não tem clube ainda, segue desempregado. Ele estava num congresso, né, num debate sobre futebol, isso é que é o mais curioso, ao lado de Carlos Carvalhal, que também está desempregado e que foi alvo já do Flamengo, e de Paulo Souza, ex-treinador Estava na melhor companhia possível. Nossa! do Flamengo. Questionado sobre a sua experiência com os dois times mais populares brasileiros, Pereira reiterou que mesmo após trabalhar em grandes times do mundo, ficou surpreso com o tipo de pressão. Não é só em um clube, é no Brasil. Os projetos no Brasil são até a próxima vitória, e mesmo após a vitória, pode ocorrer tudo mal. No Brasil é muita emoção. Até aqui, ok, beleza. Isso acontece mesmo. É preciso ir lá para ver a dificuldade, o contexto. Pensamos que estamos preparados, mesmo treinando um Porto, Olympiacos, um Fenerbahçe. Até porque, né, Porto, Olympiacos e Fenerbahçe, com todo respeito a essas equipes, mas Flamengo e Corinthians, por terem torcidas muito mais gigantescas, tem uma dimensão muito maior, além de grandes conquistas na sua história. Ele demonstra, falando isso, que ele não tinha a menor noção de onde ele estava pisando. Né? Ele simplesmente veio dirigir as duas equipes mais populares do Brasil e as duas religiões chamadas Corinthians e Flamengo. Ele realmente não tinha noção. Né? E ele diz aqui, o Brasil consegue ser, do ponto de vista emocional, da falta de racional, do tempo de trabalhar, de acreditar no que está fazendo, né? Perguntaram a ele se ele assiste aos jogos de Corinthians e Flamengo, e ele usou uma certa ironia. Eu costumo assistir um bom futebol, não perco muito tempo com. Eu hoje sou seletivo no futebol que vejo. Não estou dizendo que não vejo o futebol brasileiro, mas só vejo aquilo que de fato me interessa. Ainda esculhambou o futebol brasileiro, dizendo que está andando, literalmente, para o futebol brasileiro. Minha gente, lamentável. Por isso que eu escrevi ali, Vitor Pereira já foi tarde. Porque cá entre nós, o Vitor Pereira, ele é um treinador que ele teve a possibilidade de vir para o Brasil num mercado que foi expandido para os técnicos portugueses depois da chegada de Jorge Jesus por aqui e do trabalho histórico que ele fez no Flamengo. A partir daí, essa estrada para os portugueses, especialmente, se consolidou e eles vieram. Alguns passam do ponto e começam a falar também da sociedade brasileira, de falta de educação e outras coisas mais. Como se no país deles não tivesse problemas. Exatamente. Tem. Em todos os países do mundo tem problemas. Uns bem menos, outros muito mais. Mas todos têm problemas. Né? E gente mal educada você encontra em todos os lugares do mundo. Independe do nível social, do nível de escolaridade, né, do país onde você foi criado. Tem gente que sabe se comportar, gente que não sabe se comportar, gente que é bem educada, gente que é mal educada, porque a educação vem da sua casa, vem da sua origem, vem do seu berço. E aí, o Vitor Pereira, que realmente saiu muito mal do Brasil, eu acho até que ele fez um trabalho
bom no Corinthians, se você for ver. Ele quase foi campeão da Copa do Brasil e ele foi quarto colocado do Campeonato Brasileiro. No Flamengo, realmente, ele foi mal demais pela rebarba, já por toda essa repercussão da saída dele. Mas ele foi extremamente infeliz. Mostrou-se ser, de fato, uma pessoa que é daquele nível que todo mundo o criticou quando ele usou a história da sogra para sair do Corinthians e pouco tempo depois chegar ao Flamengo. Porque quando ele fala de falta de educação no geral, ele fala de todo um país, ele fala de todo um povo, ele fala de toda uma sociedade. Ele generaliza. E generalizar é um erro. Né? E foi o que exatamente ele fez. O próprio Vitor Pereira, que muitas vezes demonstrou ser mal educado em algumas respostas atravessadas a colegas. Como, por exemplo, aquela numa pergunta feita pelo companheiro Ricardo Martins, se ele temia perder o emprego, e ele disse arrogantemente, olha, você sabe quanto dinheiro eu tenho no banco? Essa arrogância... Aí isso não é falta de educação. Não é também uma falta de educação? Pode ser considerado assim. E outra coisa, né? Ele se esqueceu de falar que este país que ele veio, que ele trabalhou por mais de um ano, é um país mal educado, segundo ele, mas que a origem deste país aqui é o país dele. Então, se nós somos mal educados, como disse o Vitor Pereira, o país dele, que nos descobriu, que nos colonizou, tem uma responsabilidade nisso, né? Ou não tem? Tem. Então ele está lá de cima do seu pedestal, desempregado, com muito dinheiro no bolso, que ele ganhou muito recentemente no país dos mal-educados, acompanhando futebol seletivo pela televisão, em casa, sem trabalho, sem emprego, mas com muito dinheiro no bolso, e que a conta dele foi engordada recentemente, exatamente pelos mal-educados, pelos brasileiros. Então eu gostaria de dizer para o Vitor Pereira, que cometeu o grave erro de generalizar, primeiro, que ele peça desculpas ao Brasil. Segundo, que se ele tinha uma mínima chance de voltar ao Brasil algum dia, que era bem mínima, essa chance acabou. E o terceiro, para que ele reflita sobre isso. Se o Brasil hoje é um país que tem muitos problemas, muitos, em vários setores da nossa sociedade, isso tudo teve uma origem. E a origem, nós fomos colonizados pelo país do Vitor Pereira. Então, o país dele, de alguma forma, tem participação nisso. É evidente. Nós fomos colonizados por quem? Pela Espanha, pela Holanda, pelos Estados Unidos, pelo Japão? Não. O Brasil foi colonizado por Portugal, país de Vitor Pereira. Então, a nossa origem, o nosso DNA, com povos que vieram de outros lugares, africanos, sim, isso. Os indígenas que já estavam por aqui, mas existe uma carga muito grande na nossa sociedade, na nossa origem, né, da colonização portuguesa. Tanto é a nossa língua. Nós falamos português, que é um português, né, com termos diferentes do português de Portugal, mas é o português, né, que Brasil e Portugal falam. Então, Vitor Pereira, a nossa origem vem do seu país. O seu país formou a origem deste país de mal-educados, que você veio aqui e levou mais de 50 milhões de reais entre salários. Boa parte do Flamengo, isso aí, só da multa. Você deveria agradecer aos mal-educados. Afinal de contas, mesmo você já tendo muito dinheiro, como você disse numa coletiva, 50 milhões de reais não fazem mal para ninguém. Mesmo para os ricos de dinheiro, como você, mas paupérrimo em vários outros sentidos, Vitor Pereira. Lamentável. Lamentável. Eu tenho a impressão de que o Vitor Pereira
para o futebol brasileiro, que já deixou aqui uma imagem muito ruim, ele foi definitivamente sepultado. É isso aí. É isso aí. Aliás, um conselho, Vitor Pereira. Converse aí com todos aí, de novo num fórum, né? E converse com as pessoas daí, fale assim, puxa vida, né? Nós colonizamos o Brasil. Por que será que nós erramos, né? Para que eles tenham virado aquele país de mal educados, né? Porque nós fomos para lá, né? Nós descobrimos o Brasil. Eu sugiro esse debate para você aí, Vitor Pereira, no próximo simpósio que você participar. Perfeito? É isso aí. E tenho dito. E não vou cometer o erro da generalização que ele cometeu. Existe gente boa em Portugal e existe gente ruim. Existe gente boa no Brasil e gente ruim no Brasil. Isso existe em qualquer parte do mundo, como existe gente bem educada e gente mal educada em qualquer parte do planeta, né? É isso aí. O João, ele é um cara que ele consegue... Como é que eu posso... A síntese, né, do João é algo assim realmente impressionante. E foi justamente isso que eu quis dizer no vídeo anterior que eu postei neste canal. E algumas pessoas não entendem. Colocando até, o Vitor Pereira está certo. O Vitor, meu amigo, o Vitor Pereira é uma sumidade em educação. É isso. Fora que ele fala, né, perguntado a ele se ele assiste o jogo do Flamengo e do Corinthians, ele fala em tom de deboche. Eu sou muito seletivo. Eu sou muito seletivo. Eu só vejo aquilo, o que é bom, o que... Então pra que ele veio treinar aqui no Brasil? Pra que ele foi treinar o Flamengo? Pra que ele foi fazer um trabalho terrível que ele fez no Flamengo? E levou aí uma multa milionária, que é direito dele. A multa é culpa da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo tem responsabilidade no início de ano e tá continuando. Fracassado do clube? Tem. Tem muita responsabilidade. Mas, nas derrotas do Flamengo nesse ano, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, fracasso na fase de grupos da Copa Libertadores, perdeu pro Alcas fora de casa, goleada pro Fluminense, tem sim as digitais do Vitor Pereira. E eu não vou ficar do lado desse cara. Porque tem rubro-negros que botaram aí, o Vitor Pereira tá certo, é os jogadores do Flamengo que não correram e coisa e tal. Pode ter isso, mas camarada... Como é que você fica de um lado de um técnico que não ganhou nada, rigorosamente nada no Flamengo, e fica contra aqueles que levaram o Flamengo à glórias recentes? Campeão da Libertadores 2022, campeão da Copa do Brasil. Aí muda o técnico por conta de um segundo tempo que ele fez aqui no Maracanã, no segundo jogo da Copa do Brasil. A diretoria viu por aquele segundo tempo, demitiram Dorival para contratar Vitor Pereira. Sendo que no jogo lá na Neoquímica Arena, o Flamengo dominou o jogo, mereceu sair com a vitória. No primeiro tempo no Maracanã, o Flamengo jogou bem melhor do que o Corinthians. Aliás, meteu 2-0, só que anularam o gol do Flamengo. Até hoje, aquele impedimento não me desce. Até hoje. E o camarada fica do lado do cara que, cara, é inacreditável, com todo respeito, aqui é um canal democrático, você tem direito do que for, mas o João tá coberto, no Brasil tem gente mal educada, mas em Portugal tem gente mal educada, no Brasil tem gente bem educada, em Portugal tem gente bem educada, aí vem os camaradas portugueses aqui, que eu identifico com o escudo do Porto, do Benfica, aí já comentam aqui também, o Vitor Pereira está certo e coisa e tal, sabe, respeito os torcedores do Porto, os torcedores dos benfiquistas que quiser vir aqui comentar, não tem problema nenhum, é bem-vindo ao canal, pode se inscrever, mas, gente, sinceramente, o Vitor Pereira está errado, ele não está correto, e ele falou uma enorme abobrinha, ainda debochou
do Flamengo, do tom que ele falou, né? Ah, eu sou seletivo. Pois é, então você não deve assistir o seu próprio time, Vitor Pereira. Você é tão seletivo, você não assiste o seu próprio time e o João tá coberto de razão. Meu querido, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.